comecei a fazer o registro. Deixa eu perguntar para vocês, já começou a aparecer o PowerPoint aí para vocês direitinho? Tô gravando, Vitória. É que hoje eu tô usando o programa de capturar a tela porque eu não sei o que aconteceu que o Google Meet não abriu a opção gravar. Agora eu tô usando o gravador de tela para fazer isso, né? Espero que dê certo tudo aqui no gravador de tela direitinho, mas acho que tá dando sim. Tá gravando. Depois eu corto as piadas. Mentira, não corto nada. Adoro deixar as piadas lá pra dar risada depois. Bom, tá aparecendo o slide aí pra vocês. Qual que é o tema da aula de hoje, gente? Hoje a gente vai falar do Marcelo, tá? Esse é o tema da aula de hoje, brincadeira. Na verdade, a gente tem um foco hoje muito voltado para leitura, tá certo? Por isso que eu tô forçando vocês aí de abrirem os áudios de vocês. Essa é uma aula que, além de trabalhar a leitura, ela vai trabalhar um momento histórico muito importante e que é uma virada na história. Então, foi por causa desse fato histórico que a gente vai estudar hoje que muita coisa mudou num passado histórico aí, principalmente se tratando do continente europeu. Né? Relembrando já que nas aulas anteriores a gente está falando um pouquinho sobre a história do continente europeu. A gente falou um pouquinho sobre a realeza, sobre o Renascimento, sobre a Reforma Protestante. Hoje a gente fala mais um pouquinho sobre a história do continente europeu e mais preciso a gente vai falar sobre a peste. Quando a gente diz a peste, eu estou falando de um momento histórico muito assustador. Aliás, eu escolhi um plano de fundo para minha aula hoje. O que vocês estão vendo aí no plano de fundo? Fala para mim. Quem mais aí? Alguém quer falar mais alguma coisa sobre isso? Hum, tudo bem, que seja a primeira de 2000. Eu queria aproveitar, né, a fala que vocês já deram aí sobre isso ser uma máscara da peste. E realmente, né, houve e ainda existe uma doença. Hoje ela é muito sutil, pouca gente no mundo, né, contrai isso, mas a gente está falando de uma doença chamada peste negra. E a peste negra, ela foi uma doença que quase chegou a matar a população de um continente inteiro, né? Hoje ela é uma doença, como eu disse para vocês, que poucas pessoas contraem, mas no passado muitas pessoas contraíam. E essa máscara que vocês estão vendo aí na tela, ela era uma das formas de se prevenir contra o contágio de peste negra, né? E olha que interessante, a gente vivendo nesse contexto do Covid, ninguém tá tendo aula na escola, todo mundo tendo aula em casa, às vezes a gente tendo que usar máscara na rua, e hoje a gente vai falar de uma doença que não é o Covid, mas tem um impacto tão forte quanto o Covid. E como eu disse para vocês, é uma aula de leitura, certo? Então a gente vai explorar muito da leitura visual de vocês aqui a partir de agora. O que, que é isso que está aparecendo aqui na tela? Como que é o nome técnico disso na história? O que, que é isso? Como que a gente chama esse desenho aí que está na tela? Tem um nome técnico na história para isso. Linha, linha. Isso é uma linha do tempo, muito bem. E essa linha, todas as linhas do tempo, elas vão, né, da esquerda para a direita, sendo que na esquerda tem o menor ano, né? Então, qual é o menor ano representado aí na linha do tempo?
Exatamente. 476 depois de Cristo, ali no continente europeu, foi um momento muito importante na história. Foi o momento em que o maior império, o mais poderoso império da época, faliu. Entrou em decadência, entrou em falência. Nós estamos falando do Império Romano. E essa falência, essa crise do Império Romano, foi o início da formação dos feudos, que a gente viu nas aulas anteriores. Então, aquela zona rural com castelo, camponês e senhor feudal. Os senhores feudais, ali da época do feudalismo, conquistaram muito poder, dominaram muitas pessoas. Entretanto, eles foram perdendo o poder deles. E o poder do senhor feudal vai sendo substituído por uma nova figura que vai governar a sociedade no lugar do senhor feudal. A gente já viu isso em aulas anteriores. Quem consegue me ajudar a falar quem é que substitui o poder do senhor feudal ali na Idade Média? Exatamente, muito bom. E como que os reis assumem o poder? Houveram dois momentos históricos no continente europeu muito importantes. Então, o surgimento da Espanha e de Portugal começa a se dar a partir do ano 900, aí na linha do tempo para vocês, com o surgimento da Espanha e de Portugal. E a partir de 1330, a França e a Inglaterra começam a se tornar monarquias também, começam a ter reis no poder, graças a uma longa guerra conhecida como Guerra dos 100 Anos. Começou ali a partir de 1330. E aí vocês vão ver o que tem aí na linha do tempo depois da Guerra dos 100 Anos. Exatamente. Parece a imagem da morte. Gostei. Essa imagem aí, ela representa que a Guerra dos 100 Anos, ela foi também o período em que muita gente morreu. Morreu não só por causa da Guerra dos 100 Anos, mas morreu também porque muita gente contraiu a doença no qual nós vamos estudar hoje, que é a doença da peste negra, tá? E na aula anterior, a gente estudou um momento também histórico onde o mundo europeu, o continente europeu, sai da Idade Média, sai dos tempos feudais e passa a entrar então na Idade Moderna, né, que é a idade da realeza, da monarquia, né, e os dois momentos históricos que marcam o fim da Idade Média é o renascimento artístico e cultural e a reforma protestante, tá? Todo mundo aqui já assistiu a aula que ficou gravada desse tema da semana passada. Quem não estava aí, Vitória, Vinícius, assistiram? Alguém abriu o áudio, mas não deu certo. Fala aí de novo. Beleza, eu postei ontem na plataforma, ficou gravada, tá bom? Bom, agora para a gente se aprofundar no fim da Idade Média e no começo da Idade Moderna, a gente vai começar a nossa atividade de leitura de hoje, tá certo? Lembrem-se que é o grande objetivo dessa aula, que vocês treinem a leitura de vocês. Por isso, quem vai ser a nossa primeira vítima a começar a ler o texto O Fim da Idade Média? Abra o microfone e manda ver. Lembrando para vocês que para expandir o slide é só segurar a telinha lá com os dois dedos e puxar que dá zoom, igual a gente faz com a foto, tá bom? Não se sintam acanhados, o objetivo da aula é ouvir vocês lendo mesmo. Quem é que vai ler pra gente, Heloísa? Manda ver. Quase, 14. Mas foi boa a tentativa, isso aí.
Pode parar aí. Pode parar, pode parar, pode parar, pode parar, pode parar. Ela se empolgou e ela foi. Pode parar aí. Eu queria falar para vocês que o texto já apresentou para vocês que durante a Idade Média, começar, além das guerras, que foram as duas guerras que eu acabei de citar para vocês, a Reconquista e a Guerra dos 100 Anos, houveram alguns conflitos dos próprios camponeses. Esses camponeses eram pessoas que viviam dentro dos feudos, tá, gente? Elas estavam revoltadas contra os senhores feudais. E dentro dos feudos também ocorreu um aumento muito grande da população. Muitos feudos começaram a ficar superlotados e muita gente dentro dos feudos começou a passar fome. Isso acabou exigindo mesmo, gente, a postura, né, e a necessidade de muitas regiões terem um rei que organizasse e que desse oportunidade para que as pessoas tivessem ofícios, tivessem empregos fora dos feudos e tivessem oportunidades fora dos feudos, porque dentro dos feudos mesmo, a vida das pessoas estava começando a ficar complicada, tá? Quem é que puxa o próximo parágrafo pra gente? A falta de saneamento. Bom, aí tem uma expressão matemática que eu queria que vocês refletissem um pouquinho, gente. O que vocês acham de 25 milhões de mortos? Isso para vocês é pouco ou é muito? E além de pensar também nesse muito, para vocês imaginarem mais de perto isso, a cada 100 pessoas, 30 estavam mortas de peste negra. Isso porque o texto traz pra gente a informação matemática aí, ó, que um terço da população morreu. E um terço é 30%, né? E aí o que acontece? A cada 100 pessoas que viviam, 30 estavam fadadas à morte. Então imaginem que se vocês nascessem hoje, na Idade Média, vocês teriam 30% de chance de não viverem e de contraírem peste negra e de morrerem. Hoje, né, atualmente, assim, vivendo sob o contexto do Covid, pode ser que a gente também tenha uma porcentagem alta de morrer, tá? Mas nada se compara, gente, a esses 30% aí da peste negra. 30% de chance de você morrer é muita coisa, tá? Significa que você está entregue à própria sorte, né? Se você tocar em uma pessoa, provavelmente você contraia a doença e morra, tá? Continuando o nosso processo de leitura, agora a gente vai ler algo que não é o texto. O que nós estamos lendo aí, sétimo ano? Exato, tá? E quem vai me ajudar a ler esse mapa agora é vocês, tá certo? A opinião de vocês, qual é o objetivo desse mapa? O que esse mapa quer informar pra gente? Exatamente, tá? E ele tá falando de percurso, então aonde que começou e aonde que foi parar esse contágio. Observando o mapa, a peste, ela nasceu num lugar só ou ela acabou se dando em várias localidades? Olha, tem uma onda que começou ali em Pequim, tá certo? Mas é só em Pequim? Aonde vocês conseguem identificar um outro início também aí para a pandemia de peste negra?
Legal. Para ajudar vocês, pensem no seguinte, tá? Quando a gente olha para Pequim, por exemplo, vocês vão ver que bem debaixo de Pequim tem uma bolinha. E depois de Pequim, a seta, ela não está continuando, ela está iniciando. Por isso que não tem a finalização da seta ali, tá? Então, por exemplo, a gente tem uma onda que sai de Pequim, né? Vocês falaram muito bem. A gente tem uma onda saindo de Bagdá. Bagdá tá quase no centro do mapa, tá? Em cima da Arábia, aí. A gente tem uma onda aí também saindo de Constantinopla, que tá do lado de Veneza, né? Ali já do continente europeu, como o Vinícius falou. E a gente tem uma onda que sai da Inglaterra, tá? A onda da Inglaterra, inclusive, é uma das ondas mais fortes, porque quanto mais amarelo, mais gente afetada pela epidemia teve, tá? Então, onde são as regiões onde mais tem amarelo aí? Fala pra mim. Pequim e Damasco, muito bem. Moscóvia, muito bem. Isso, do lado de Veneza. E acima de Veneza a gente tem ali a região toda do continente europeu, certo? Tudo que está em amarelo, então, gente, foram áreas onde tiveram surtos de peste negra, né? E onde morreu-se muita gente de peste negra. A gente vai entender agora com mais calma, né? Como que era a doença, né? E por que a doença teve esse fluxo. Então, por exemplo, vocês vão ver que teve gente em Pequim que pegou e teve gente que pegou também aqui, ó, lá na região da Europa, ali no extremo europeu, né? E teve gente que pegou ali no Oriente Médio, na região de Damasco e de Moscóvia. Então, por que a doença ela ocorreu em vários lugares e não em um lugar só, tá? O texto que vai responder essa pergunta pra gente. Quem é que se submete a ler agora? Vamos, vamos, vamos. Acorda. Maria Vitória, Helena, Vitória, vamos. Marcelo, leiam. Dorme não, senão eu vou aparecer aí na caneta de vocês e vou puxar a orelha de vocês. Tá. Pronta? E aí, gente. Eita, ela sumiu agora, a Maria Vitória. Ia ler e agora sumiu. É isso aí. Denominado pausa, tá? Daqui a pouco outro vai ler e eu vou voltar no mapa. O que o texto tentou explicar para vocês? Que na fase do ano de 1300 a 1351 havia uma expansão do comércio na Europa. O comércio ele estava renascendo, assim como a arte e o conhecimento estava renascendo. E aí o que acontece? As pessoas elas começaram a se locomover de um canto para outro. Né? O que o texto não fala, e aí vocês têm sorte, porque vocês têm um historiador lindo, maravilhoso e gostoso aqui na aula com vocês, agora nesse momento, né? Minha pessoa.
O que o texto não fala aí pra gente, eu vou falar, é o seguinte, que os hábitos de higiene e de cuidado corporal do povo europeu sempre foram muito precários, tá? Se vocês conhecerem um amiguinho de vocês da Espanha e da Inglaterra, vocês vão perceber que eles tomam menos banho do que vocês, tá? Para vocês é normal tomar quantos banhos por dia? Ai, meu Deus, temos uma europeia aqui no nosso meio. O Marcelo tem que ser 2 ou 3 por dia, né, Marcelo? É um na hora de acordar. Pro Marcelo é um na hora de acordar, um depois do futebol e um antes de dormir. Quem é que toma banho aí só no sábado, gente? Que eu vou. Para nós brasileiros é questão de diário, né? Essa questão do banho. Mas quem foi que inventou esse negócio de tomar banho só no sábado? Foram os europeus. Isso é hábito deles, tá? Inclusive. E aí, o que que acontece? Essa gente carregava bactéria e sujeira ao mesmo tempo que ia vender os seus produtos em outras localidades. Então vocês imaginem meu ponteiro do mouse agora tá passeando por Pequim. De Pequim eu faço uma viagem, chego na China, trago várias bactérias para a China, trago várias doenças, daí eu saio com o meu navio e vou curtindo aqui, ó, passando bactéria e doença para geral. Cheguei na Índia, infectei todo mundo aqui da Índia, passei minhas bactérias para todo mundo, viajei para Bagdá, passei bactéria gostoso aqui em Bagdá, depois viajei para Constantinopla, passei bactéria gostoso em Constantinopla, fui na Europa e levei doença para todo mundo. Então, justamente a maior culpada, né, da expansão da peste negra foram ciclos comerciais das cidades na Europa. Então, conforme o comércio foi crescendo, as pessoas foram vendendo, lucrando e vendendo cada vez mais, a doença também começou a conquistar espaço, começou a ganhar espaço. Então é isso que o texto está querendo dizer aqui pra gente nesse momento, tá? E agora quem lê o último parágrafo aí pra gente? Exato. Ismo. Bom, eu vou inaugurar aqui, eu quero que vocês escrevam lindo no caderno de vocês uma palavra que é nova para alguns, mas não para todos. É uma palavra que ao longo dos próximos anos, oitavo e nono, tanto aqui quanto nas aulas de geografia, vocês vão estudar muito o significado dessa palavra e a gente está vendo ela aqui talvez hoje pela primeira vez nos nossos estudos em história. Anotem aí no caderno de vocês a palavra capitalismo. E dá um destaque, mas dá um destaque nessa palavra, porque é o seguinte: quando nós falamos de capitalismo, nós estamos falando das relações comerciais entre as pessoas, sabe? A produção do comércio, o acontecimento do comércio. É disso que eu tô falando. E eu tô falando também, gente, da geração de riquezas, do acúmulo de dinheiro, aquilo que eu sei que vocês gostam pra caramba, né? Vocês adoram dinheiro, plata, money. O sonho de vocês deve ser rico, ter uma casa, uma Ferrari, um iate, viajar para todos os lugares do mundo, Nova York, Cancún, bora bora. Tô mentindo? Só faltou falar Dubai. Isso é o capitalismo, é a geração de riquezas e as relações comerciais entre as pessoas. E a gente vai começar a estudar esse capitalismo, né, daqui para o nono ano. Ele nasce quando? Ele nasce na Idade Média,
durante a fase das guerras e das revoltas, durante a peste negra. E como o texto apresentou para vocês aqui, gente, ele é um dos culpados por morrerem mais de 30% do continente europeu. Porque, como eu disse para vocês, era um povo porco, era um povo sujo, né? Que ficava transitando de lugar para fazer comércio. Só que ao mesmo tempo que eles faziam comércio, eles também faziam o quê? Não fui eu que sumi, não, tá? Eu só deixei aí pra ver se vocês conseguem me completar. Muito bem, Marcelo. Sua voz sumiu, mas eu sei que você respondeu certinho, tá? Deu pra ver no fundinho. Agora acho que chegou a vez do Marcelo ler pra gente, tá? Que é um texto que tá te chamando aí, ó. Esse texto tá te chamando. Cadê a Vitória? Lê pra gente, Vitória. É! Tá indo sim, tá ótimo. Tá ótimo. A Belinha também tá ótima. Ai, adoro essas coisas. Ela desligou o áudio pra gritar, foi? Cala a boca, Belinha! Belinha, cala a boca! Bom, o que a Vitória leu pra gente agora é que a peste negra ela gerou um impacto tão forte no mundo, mas tão forte no mundo, que ela virou tema na arte, né? Ela virou tema na música, inclusive, e muitos quadros começaram a adotar a pintura de caveiras, como vocês estão vendo na imagem que aparece aí pra vocês, né? O que que tá acontecendo aí? Qual é o desenrolar dessa cena? Quem consegue ler essa imagem para mim agora? O que, que acontece nessa imagem aí na tela? Bom, essas caveiras que estão aí, elas são a própria morte, tá? E além das caveiras que vocês falaram que estão dançando, uma espécie de ritual de funeral, né? Como o Marcelo disse pra gente, tem uma figura aqui, ó, que é muito fácil da gente descobrir o que ela é. Acho que meu mouse deve estar. Ah, é alguém da realeza, muito bem, isso mesmo, tá? E isso faz a gente entender, gente, que as vítimas da peste negra poderiam ser qualquer pessoa, tá? Para que vocês aprofundem agora, né, aprendam ainda mais sobre peste negra, existe um videozinho bem legal, tá? Então, eu vou exibir o vídeo para vocês aqui, certo? E vou pedir para que vocês leiam, porque ele é legendado, né? Então, como o objetivo da nossa aula hoje é trabalhar a leitura, hoje vocês vão ter que ler legenda. E vocês vão prestar muita atenção. No final do vídeo, eu vou abrir para que vocês falem, né, quais informações do vídeo mais mexeram com vocês, mais tocaram vocês ou mais foram importantes para vocês, tá certo? Então, eu vou preparar aqui a apresentação e comenta aí comigo se já tá aparecendo para vocês a tela nova.
Ótimo. Vou dar play então. Lembrem, hein? Prestem muita atenção porque depois do vídeo eu vou querer que vocês falem. Depois do vídeo eu vou querer que vocês falem, então prestem atenção. Perfeito. Agora eu quero ouvir vocês. Quais informações desse vídeo aí vocês anotaram, foram mais importantes para vocês, mais mexeram com vocês ou chamaram mais atenção? Abram o áudio e falem. Quem mais? E aí? Olha, o Vinícius vai sair dessa aula com 10 e todo mundo com 0, hein? Corda!
Cadê vocês? Não anotaram? Ó, o básico é você falar pra gente quais informações do vídeo você achou mais interessante, mais legais ali. O Vinícius já. Hum, bacana. Oi. Na verdade, eles são transmissores. Assim como nós, seres humanos, transmitimos a doença, a pulga também pode transmitir e o rato também pode transmitir. No passado, inclusive, gente, as pessoas achavam que o grande culpado da peste negra eram as pulgas e os ratos. Mas espera lá, não é tão simples assim de se entender. Na verdade, a pulga e o rato, eles são transmissores. Então a doença pode, né? Eles podem pegar a doença ou pela sujeira, ou por conta do lixo, ou por conta do contato com a urina humana e com as fezes humanas. É normal isso acontecer com a pulga e o rato, porque eles estão no meio da sujeira. E aí, quando essa pulga e esse rato têm contato com seres humanos, eles transmitem a doença. Mas assim, culpabilizar esses bichos por conta de morrer 50% do continente, aí, como o Vinícius viu, foi um exagero no passado, tá? Nós humanos também somos culpados pela transmissão. Então, quando ele te fala das pulgas e dos ratos, né, transmitirem, é disso que ele está falando, entenderam? Mais alguém, gente? Agora a gente vai para mais uma dança macabra. Então vamos relembrar. Vai que eu resolva perguntar isso na prova de vocês, né? Se eu perguntar na prova de vocês o que eram as danças macabras, aí vocês vão escrever bonitinho assim na prova, ó. As danças macabras eram obras artísticas que retratavam o quê? Completa aí pro professor. Vamos ser mais precisos ainda na nossa resposta. Retratavam a morte das pessoas por. Exatamente, tá? Vocês precisam ser bem concentrados e bem precisos nisso. Então, as danças macabras eram obras artísticas que retratavam, então, a morte das pessoas por peste negra. E aqui vocês estão vendo uma das danças macabras mais famosas, tá? Ela tem uma caveira só, tem muitas caveiras. E elas são chamadas de danças macabras justamente por causa daquilo que vocês já falaram hoje, né, gente? Que as caveiras elas estão literalmente o quê na imagem? Dançando. Né? Vocês vão ver elas dançando com os seres humanos. Os artistas tentaram fazer meio com uma piada, né, para tirar um pouco daquele peso negativo da época. Já era muito triste para as pessoas perderem seus entes queridos, as pessoas que elas gostavam, muita gente morrendo. Então as pessoas decidiram fazer uma piada, né? E aí desenhou a caveira, né, de modo feliz, dançando, como se a caveira estivesse levando aquela pessoa embora do mundo dos vivos e levando essa pessoa para o mundo dos mortos, tá? A respeito dessa imagem agora eu tenho umas perguntas, tá? Então eu vou ficar indo e voltando o tempo todo. A primeira pergunta: o que essa imagem mostra? Gostei. Pode falar. Eita. Agora nenhuma das duas fala. Ai, meu Deus. Quem começou aí, gente? Foi a Maria Vitória? Foi a Vitória?
Certo, vários personagens, né? Os pelados, Maria Vitória, são a morte, são as caveiras, né? E a Vitória ia falar alguma coisa? Bacana, essa ficou bem respondida, hein? Vamos ver a próxima agora, se vocês também conseguem responder ela muito bem. Como a morte está representada na obra? Essa é uma pergunta difícil, né? Como que esse quadro aqui consegue provar para vocês que ele está querendo representar a morte dessas pessoas? Fantástico. Quem mais ia falar aí? Ficou. O que que você. Você ia falar exatamente igualzinho? Duvido. Né? A própria figura da caveira lembra a gente de morte, né? Eu lembro que quando eu mostrei hoje na aula pra vocês só uma figura da caveira na linha do tempo, alguém comentou isso. Nossa, tem um negócio ali que parece a morte. E eu nem tinha falado nada isso das danças macabras, nada. A única coisa que eu tinha falado era de peste. Mas vocês viram caveira e a primeira coisa que veio na cabeça de vocês foi morte. Né? Então é justamente isso. A figura da caveira é muito bem utilizada pelos artistas nesse sentido. Próxima pergunta. Que outros personagens estão aparecendo na obra, além das caveiras, que são os personagens principais? Pela roupa, isso agora é um desafio para vocês, tá? Pela roupa, que tipo de pessoas são essas, gente? Que tipo de classes. Hum, tá bom. A burguesia, os comerciantes estão aí mesmo. E a gente tem uma figura aqui, eu vou passar o ponteiro do mouse, que tem coroa. Então ele tem coroa, né? Então aqui a gente vê a realeza mesmo, né? O pessoal, né? Os reis e as rainhas. Mas aí vocês falaram de burgueses, né? Aqui, por exemplo, essa pessoa tá mais para comerciante mesmo, tá mais para burguês. Então a gente julgaria a classe dessa pessoa como um intelectual, né? Uma pessoa, um artista também. Um músico, muito bem. Nossa, tem uma figura aqui que eu vou duvidar. Tem duas figuras aqui, ó, que eu duvido que vocês adivinhem. A primeira é essa daqui, porque ele tem um corte de cabelo muito peculiar e só faz a gente pensar em uma classe da sociedade. E esse daqui também, ó. Ele tá usando uma coroa que é muito diferente da coroa de um rei ou de uma rainha. E essa coroa e esse corte de cabelo aqui são visuais específicos de uma classe social. Que classe social é essa? Parece um mago? É, tá quente. Tá quente. Tá próximo da ideia de um mago mesmo. Só que é um pouco mais. É um pouco menos mágico do que um mago, na verdade. Um rei mágico? Menos, 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 menos. Esquece magia e esquece realeza. É uma classe social que não é nem rei, nem rainha, mas também não chega a ser bruxo, mago, nada disso. Agora vocês estão indo mais longe. Não, não. Pensem bem no visual. Eu sei que é ruim de ver, né? Assim, às vezes pelo celular e tal. Mas esse corte de cabelo aqui, gente, ele é muito específico de um grupo da sociedade. Às vezes até hoje eles ainda usam um pouco disso daqui. Ah, muçulmano? Hum, interessante. Não, eu acho que tá bem longe já de vocês, mas eu vou trazer, tá? Aí são pessoas religiosas. Alguém aqui já viu um monge de cabeça raspada?
Geralmente as pessoas quando elas entram para uma ordem da Igreja Católica, que elas vão ser padres, é comum delas rasparem a cabeça. Atualmente, gente, alguns religiosos eles raspam a cabeça por inteiro. Isso como símbolo de começar uma vida nova, sabe? Então é como se o cabelo removesse todos os meus erros, os meus pecados, e aí você começa com a cabeça lisinha, como se você estivesse começando uma vida nova, com novos hábitos. A gente tá vendo aí algo muito parecido com isso. A gente tá vendo um monge, só que ao invés dele raspar a cabeça toda, turma, ele raspou só o meio e deixou as beiradas da cabeça. Aí ficou tipo uma rodelinha de cabelo. Todo filme que vai retratar a história dos monges, a história dos padres, vai ter gente assim, tá, gente? Com a cabecinha peladinha. E aqui, gente, olha, é só lembrar do chapéu do Papa. Como que é o chapéu do Papa? Quem já viu aquele chapéuzinho que o Papa usa na cabeça? É exatamente o que eles estão retratando aqui. Então, será que até o Papa não conseguiu escapar da peste negra nesse quadro aqui, tá? Então, vamos voltar lá na nossa pergunta, né? Que outros personagens aparecem na obra? Então, vocês falaram, né? De artistas, intelectuais, da burguesia, né? A realeza, né? Os reis e também os religiosos, que na época, né, da Idade Média, nós chamávamos de clero, uma palavra importante para vocês colocarem no caderno de vocês. Quando eu uso a palavra clero, eu quero me referir àquelas pessoas que pertencem à religião. São monges, papa, padre, freiras, santos, pessoas de vida religiosa e clero é a mesma coisa, entenderam? Muito bem. Agora a gente vem para 4. De maneira geral, a dança da morte reproduzida na imagem do lado mostra que a peste negra ela estava restrita apenas a um grupo social. Justifique a sua resposta. E até, e até um povo pelado aqui que a gente não entende o que é, viu? Tem um povinho pelado aqui na obra também. Tem guerreiro, tá, gente? Vocês não falaram, né? Mas ó, isso daqui, olha pra mim, isso daqui não parece uma arma? Ou seja, nem os soldados estavam livres da peste negra. Isso daqui também parece uma armadura, não parece? Olha, essa daqui parece uma boa esposa da época. Uma boa esposa nada mais é do que a mulher que fica em casa enquanto o seu marido trabalha para o rei, ou enquanto o seu marido é um grande comerciante, e ela é a tal da boa esposa que fica lá em casa com seu espelho falando: espelho, espelho meu, né? Alguém tinha falado dos artistas aqui, eu acho que essa caveirinha tá até tocando um violão antes de levar essa pobre donzela antes de levar essa pobre donzela para o mundo da morte, né? Até a senhora aqui, ó, que tá se maquiando, não escapou da morte. A morte tá levando ela também. E os idosos, né, gente? Vocês conseguem ver idosos também? Tem um aqui, ó, onde o meu mouse tá passando. Ele é um senhor bem velhinho. Ele é um ancião, né? Ou seja, como o Vinícius falou pra gente, não, tá? A pintura, ela não mostra apenas um grupo social, ela mostra vários grupos sociais. E na hora de justificar uma resposta como essa, sétimo ano, vocês podem usar a palavra, anota aí no caderno, diversificação. Tá? O que, que é diversificação? Diversificação é quando existem várias formas, é quando existem várias coisas. Então, ali na imagem, o que, que acontece? Existem várias pessoas sociais diferentes, existem vários papéis sociais diferentes. Então,
o quadro não mostra só um grupo social. E assim justificamos a nossa resposta. Agora eu tenho um desafio, é um desafio de agilidade. Cuidado para vocês não fecharem a aula agora, tá? O desafio é procurar rápido no dicionário ou no Google a diferença entre pandemia e epidemia, tá? Eu quero ver quem é que vai achar mais rápido. Vou até colocar o nome da pessoa aqui para eu levar uma lembrancinha para quando as aulas voltarem presencialmente. Oi? Treta, treta. Hum. E a epidemia? Mais alguém quer dar uma contribuição? Não deu tempo nem da Maria Vitória pensar em abrir o Google. Bom, eu gostei das respostas. Oi, Vitória. Você pesquisou? O que você achou aí? Pode. Bom, muito bom. Todos vocês, na verdade, deram respostas muito boas para fazer essa diferenciação, né? Eu vou falar uma coisa que vocês nunca podem esquecer nessa diferenciação aí, é que a epidemia, ela sempre vai alcançar um número local, tá? Então, por exemplo, ela vai acontecer em São Paulo, ou ela vai acontecer no Rio de Janeiro, e nunca vai sair dessa localidade, tá? Agora, como o Vinícius, como a Vitória, como a Heloísa falaram, né? Quando ela sai do país, ela atinge outras localidades, ela vai para outros países. A partir desse momento, gente, deixou de ser epidemia e ela passa a ser chamada de pandemia. Então, a peste negra, como vocês viram, ela pegou gente lá no continente asiático, no continente europeu e no continente africano. Por isso, ela é considerada uma pandemia, assim como o coronavírus, nesse atual cenário que a gente está vivendo. E aí a gente vem para a questão 6. Você conhece ou teve notícia de alguma epidemia que tenha ocorrido na sua cidade, no seu estado ou no Brasil ultimamente? Olha a pegadinha! A pergunta 6 está perguntando para vocês de uma epidemia. E aí, vocês têm notícias de algo que está acontecendo, de uma epidemia atualmente? E aí? Só pelo silêncio de vocês eu já vou considerar ponto positivo que vocês não saíram falando qualquer coisa, né? Vocês estão pensando. Mas tem, viu, gente? Eu quero que vocês me falem. Oi? Dengue é um exemplo. Essa época do ano é a época em que muitas pessoas pegam dengue aqui em São Paulo. Que mais? Gostei. Vocês sabem que está ocorrendo uma vacinação agora nesse exato momento? E não é uma vacinação de Covid, é uma outra vacinação? Exatamente. A gripe pode ser considerada também uma epidemia? Exatamente, na localidade em que nós estamos. Eu mesmo já senti alguns resfriados, juro pra vocês que não era Covid, tá, gente? Era gripe mesmo. Ou não, na verdade acho que era renite só. Mas enfim. Agora a gente vem para a questão 7 aqui, ó. Que medidas que podem ser tomadas para conter ou evitar as epidemias que vocês apontaram aqui? Vocês me trouxeram duas, tá? Você e seus familiares já aderiram a essas medidas que vocês vão me sugerir aí agora? E como que a gente poderia fazer para a gente contribuir para que as pessoas, né, adotassem cada vez mais medidas protetivas contra essas epidemias? Então vamos começar pela primeira parte da pergunta.
tá? Que medidas que podem ser tomadas para controlar a dengue e para controlar a gripe? Vacina, bacana, que mais? Agora a gente vem para a segunda parte, vamos lá. Você e seus familiares já aderiram a essas medidas? Vocês já chegaram a, tipo, dar bronca numa pessoa porque não tava adotando, por exemplo, não tava usando blusa de frio no frio, ou porque não queria se vacinar? Ah, mas você sempre pensa na sua saúde, assim, quando você tá usando ou não tá usando blusa de frio? Ou você não consegue, né, sempre pensar assim na sua saúde? Às vezes você esquece completamente disso. Que interessante. Alguém mais quer falar alguma coisa? Vocês acabaram também respondendo, né, a terceira parte da pergunta 7, que é uma pergunta aí dividida em três blocos, certo? E eu tenho agora uma pergunta extra para fazer para vocês, né? Aí no final das questões, a gente pensou um pouquinho mais sobre epidemia, que é um contexto, né, da doença onde ela está geograficamente num lugar só e ela precisa ser e ela precisa ser cuidada. Quando a gente não faz as coisas que vocês disseram aí, a gente não se protege, né, e não cuida para que a epidemia diminua, o que, que acontece com a epidemia? Então vamos lá, quando não controlamos uma epidemia, o que, que se transforma essa epidemia? E- Exatamente. E aí eu vou voltar no mapa, gente, porque o que, que acontecia? Muitas pessoas tinham contato com a peste negra, só que ao invés delas pararem, se cuidarem, o que, que elas faziam? Elas continuavam comercializando por todo o continente europeu. Elas continuavam as suas vidas e elas continuavam movimentando a doença o tempo todo. Até que chegou um momento na história que a peste negra não era mais epidemia e a peste negra passou a ser pandemia, tá? Vocês acham que, vamos pensar no Brasil agora, né? Na opinião de vocês, chegamos aonde chegamos por falta de cuidado? Então, acho que vocês conseguiram criar, né, nessa aula de hoje, a consciência de que o coronavírus nem sempre foi uma pandemia. O coronavírus ele teve sua fase também de epidemia, só que ele já evoluiu demais da fase de epidemia para cá. E aí vocês vão entender que o grande vilão da história não é nem a doença. Quem é o grande vilão da história aí? Quem é o grande culpado por nós chegarmos aonde nós chegamos? Não, o objetivo da aula era justamente desconstruir essa ideia aí dos chineses. Ok, né? Alguém lá também tem sua parcela de culpa. Mas vamos olhar, tá? É culpa dos chineses que a epidemia virou pandemia? De quem é a grande culpa? Então alguém começou a falar e eu tava gostando, mas a pessoa parou. Quem foi? Exatamente. Então nós somos os transmissores, como a gente estava discutindo, e somos os maiores culpados, né, pelo fim
da humanidade. Tem gente que gosta de se apegar muito à religião nesse momento histórico que a gente está vivendo e que vai falar que é castigo divino, que é o fim do mundo. E vou falar uma coisa para vocês, tá? Na época da peste negra era igualzinho. As pessoas estavam dizendo que a peste negra era um castigo de Deus para a população, porque a população era muito pecadora, porque as pessoas desrespeitavam muito as regras da Bíblia, principalmente a Igreja Católica, gente. Porque como eu falei para vocês na aula passada, a Igreja Católica, ela vinha, né, recebendo fortes críticas de pessoas inteligentes e de artistas. Quem aqui lembra disso, dessa conversa que a gente teve semana passada? Em Ah, tudo bem, alguém falou eu aí. Aí o que que acontece? Nesse momento histórico da peste, a igreja resolveu se apoiar e divulgar e disseminar que o grande culpado da peste, na verdade, era o pecado do ser humano e que a peste nada mais era que um castigo divino. Agora a gente vai usar um pouquinho do nosso raciocínio. A gente viu nessa aula, gente, que a peste negra ela sempre existiu. A doença, que na verdade nem era chamada de peste negra, era chamada de peste bubônica, ela era epidêmica, ou seja, ela era muito local. E a epidemia de peste negra ela está relacionada aos hábitos de higiene. Quanto mais limpa a pessoa é, menos chances ela tem de contrair a doença, tá? E se não há cuidados, né, e isolamento do corpo, porque um corpo com peste negra pode transmitir a doença. Se você não isola esse corpo até o momento da morte, né, ou até o momento de tomar os antibióticos, hoje dá para curar com antibiótico, tá, gente? No passado nem com antibiótico dava. No passado você tinha que esperar a pessoa morrer e não podia deixar essa pessoa ter contato com outra pessoa, porque senão iria passar a doença. Ou seja, não é um castigo divino. Na verdade, é uma burrice humana, né, como vocês falaram, de não isolar o corpo, né, e de ficar mantendo contato com a civilização. Isso que a gente fez agora, sétimo ano, é usar raciocínio, tá? A gente não precisou se apegar à religiosidade, a gente não precisou usar o achismo, a gente só precisou raciocinar nas ações humanas e nas consequências que tem as ações humanas. Então hoje a gente teve uma aula de peste negra, né? E a gente conseguiu também refletir um pouquinho desse contexto que a gente vive, que é um contexto, né, de pandemia do coronavírus. Essas mesmas perguntas que vocês estão vendo aí na tela e essa mesma imagem são o exercício dessa semana. Então, quando for publicado o vídeo dessa aula, vai ser publicado também essas questões para vocês irem respondendo individualmente, tá certo? Ficou claro? A aula foi tranquila para vocês hoje? E aí? Ah, que fofo. Eu também tô morrendo de saudade de um presencial com vocês, gente. Aff. Mas é isso, tá? Seja bem-vinda Maria Vitória, seja bem-vindo Vinícius, tá? Que tô vindo na aula hoje aí pela primeira vez. Sigam firme com a gente e chamem os outros amigos de vocês que não estiverem participando, tá certo? Toda terça, 1h30. Isso. Nada, gente. Tchau, tchau e bom dia pra vocês aí. Boa tarde, viu? Oi! Pode mandar um PV. Tchau. Alguém mais tem alguma coisa pra falar, gente? Então é isso. Tchau, tchau e até terça-feira.